de volta aqui com vocês, para a gente continuar falando aí sobre gestão corporativa inclusiva. Mais especificamente agora nós vamos conversar com vocês sobre gestão humanizada, tá certo? Então, ó, nosso bom dia novamente para todos vocês, aí para a turma de Nazaré, para Lagoinha, para Curral Novo, para Cristino Castro, para Massapê, para nosso Coronel José Dias, enfim, né, para todos vocês o nosso bom dia novamente, tá? E vamos aqui continuando com vocês e agora conversando sobre a gestão humanizada. Vamos pensar agora nesse aspecto da gestão humanizada, né? Veja só. Quando nós falamos de gestão humanizada, nós estamos colocando para vocês, né, que compreende uma base legal que assegura o exercício de direitos a todos os brasileiros, né, sem exceção, pessoal. Aqui é sem exceção, né? Então, vimos que a base legal nossa, que está lá na Constituição e tudo mais, mas agora a gente tem que trazer para o mundo corporativo e agora falar dessa gestão humanizada e gestão inclusiva. Especificamente, falar de gestão humanizada, nós estamos falando de adaptação de processos de uma empresa, né, à necessidade do emprego, do empregado, garantindo assim a produtividade, que ela esteja sempre aliada à harmonia no bem-estar e satisfação dos trabalhadores. Então aqui, nós estamos vendo aqui que vamos montar o processo de produção adaptado ao empregado, garantindo produtividade e também harmonia e bem-estar. Uma coisa equivocada que se pensa, né, que quando se fala em gestão harmonizada, se pensa que quando tem pessoas com deficiência, né? Não. Pessoal, agora, né? Deixa eu dizer para vocês, né? Quando falam essa aqui, né? Pessoas com deficiência, né? Vocês vão ver alguma coisa que vai estar assim, né? Ó, PCP, tá? Até isso estão abreviando, né? Para não dizer, né? Mas assim, a gestão humanizada não significa que necessariamente essa gestão ela está focada nas pessoas com deficiência. Mas, na verdade, assim, ela busca o bem-estar de todos os empregados. Então, gestão humanizada está ligado a todos os empregados. Vamos apagar esse PC. Opa, apaguei, foi tudo, né? Então, volta de novo aqui. Então, gestão humanizada está ligado aqui, ó, a bem-estar de todas as pessoas, tá? E não só de pessoas com deficiência. Mas agora, quando nós voltamos a falar agora de gestão inclusiva, agora vamos conversar que agora a gestão inclusiva, né, tem como objeto a diversidade e inclusão. Quando nós falamos de diversidade, aqui nós estamos incluindo, pessoal, todos os tipos, tá? Pessoas com deficiência, pessoas de etnias diferentes e tudo mais, tá? Sem discriminação. Aqui esse aspecto agora que nós vamos tratar da inclusão. Gestão da inclusão é tornar as bolinhas coloridas junto, né? Todas elas juntas e misturadas, tá? Nada de discriminação. Também podemos dizer que a inclusão diz respeito à forma como que a multiplicidade é caracterizada e aceita na sociedade, né? Pessoal, aqui não é uma questão de impor a questão da aceitação. A aceitação, ela deve ocorrer como algo natural. Tá? E também saber que a inclusão é garantida
né? É a garantia de que todos os grupos, né, pertencentes têm o mesmo espaço no ambiente de trabalho. E aí nós vamos estar assegurando uma garantia de igualdade e chances e oportunidades. Não é questão de a empresa pode ter uma... Não. É todos, tá? Infelizmente, né, muito infelizmente, nós ainda temos empresas que tratam, né, internamente e até mesmo promovem, né, discriminação. Ainda tem isso, né? Mas tem outras que já estão começando a promover a inclusão. A gestão inclusiva, ela está associada, pessoal, a ações afirmativas. Então, há uma necessidade assim, de estar em conformidade com ações afirmativas. Não é uma coisa que deve ser tratada de forma diferente. Então, gestão inclusiva, ela deve estar o quê? Ligada a ações afirmativas que são promovidas, né, e criadas também com o intuito de atribuir direitos iguais e oportunidades também para todas as pessoas dentro da organização. No passado, né, tivemos muita questão de opressões aí que tem que ser reparadas, né? Já as ações afirmativas, nós temos aqui, dizer que são ações públicas ou privadas, né, dirigidas à correção de desigualdades sociais e que visa também a contemplação de compensação de desvantagens criadas ao longo da história da sociedade. Né? Aqui, ó, mostrando para vocês a questão, um exemplo dessa questão, são as cotas, né? As políticas de cotas, né? As políticas de cotas é uma forma de compensação. Veja só, quantos milênios a mulher não foi tratada de forma, né, subjugada. Então agora nada mais justo do que ter uma compensação. Tá? Os negros também tiveram o quê? Passaram aí por muito tempo, né, em regime de escravidão e tudo mais. Nada melhor agora de compensar essas questões. Então, podemos dizer que as ações afirmativas, né, são políticas sociais de combate à discriminação étnica, racial, religiosa, de gênero e de casta também. Como exemplo aí, ó, o sistema de cotas raciais, que foi implementado nos concursos e também nas universidades, também foi ingresso ao ensino superior. E agora também temos também as cotas, né, a contagem de votos em dobro para efeito de distribuição de recursos do fundo eleitoral. Exemplos aí, ó, para vocês. Cota para negros, índios e pessoas de baixa renda em universidade, cota de contratação de pessoas com deficiências nas empresas, seguro-desemprego para desempregados recentes, licença gestante sem prejuízo do emprego, de salário, com duração de 120 dias, licença paternidade, né? E podemos ver muito mais coisas, né, ações afirmativas, tá? Tem muito mais coisa aí. Vamos aqui a um exemplo, né, para a gente ver como é que funciona esse negócio mesmo, né? Aí temos a sociedade aí que a gente colocou de benfeitoria de Jaguaré, né? Pessoal, caso real, tá? É uma organização sem fim lucrativo que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social por meio de projetos socioeducativos e de profissionalização. Essa organização ela foi fundada em Jaguaré, uma cidade do interior de São Paulo, na década de 1950, e ela oferece programas de socioeducativos às famílias que não têm acesso aos recursos da comunidade. Também aqui, ó, ela oferece oficinas,
proporciona alimentação e atividades de arte, dança, música, esporte, cultura, lazer, e também dá um reforço escolar e uma iniciação a uma profissão. Vemos também que é o seguinte, essa questão da discriminação, de segregação e tudo mais, a legislação brasileira ela estabelece punições para os crimes. Tá? Nós temos aí a Lei 7.716, que é a lei de racismo. Tá? E essa lei ela está prevendo aí as punições, né? Para quem pratica discriminação de cor, raça, etnia, religião, procedência nacional e alguns outros, e os crimes são imputados da forma assim, para impedir, né, um dos crimes aí que imputa, impedir acesso ao serviço público, negar a contratação, impedir acesso, né, a cargos públicos, deixar de atender clientes, né, impedir acesso ao transporte público. Tudo isso aí, pessoal, é considerado crime na forma da Lei 7.716. De 89 isso, né? Aqui, pessoal, né, uma figura representativa, né, de acesso negado ao cargo público ou privado. Né? Veja aqui, olha. Veja aqui, para vocês verem, né? Resultado da avaliação escrita, a pessoa tirou nota máxima. Porém, ele olhando aqui o texto sem mostrar para ela, né, dizendo, sinto muito, mas você não está qualificada para o cargo. Né? Uma forma clara aí, né? Uma forma clara de discriminação. Pasmem, pessoal. Isso é realidade, tá? Acontece ainda e muito. Né? Com idoso? Não, nós estamos, a tua idade está muito avançada para exercer esse cargo. Não. E cai fora, né? Políticas afirmativas, né? Nós temos aí, alguma delas aí, previsão constitucional, também no artigo 207, que declara ser dever do Estado a garantia do atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, de preferência na rede regular. Então, no sistema de educação, temos aqui isso aqui. Né? Aí temos também, né, uma tabela para vocês, né? Uma tabela para vocês aí. Número de empregados, as cotas, né, a quantidade de um percentual sobre a quantidade de funcionários que devem ter com os PCPs. Né? Olha, as empresas com menos de 100 funcionários não têm obrigatoriedade de contratar pessoas com deficiências ou que estejam em situação de vulnerabilidade. Mas já de 100 a 200 funcionários, para quê? 2%. De 201 a 500, 3%. 501 a 1.000, 4%. E acima de 1.000, 5%. Então, essa empresa é de grande porte. Vocês vão estar, de certo, trabalhando em algumas empresas de pequeno porte aí na cidade de vocês. Provavelmente, né, não vai ter essa obrigatoriedade. Mas, lembrando-se que, se nós estamos pensando em ações afirmativas, né, nós estamos pensando em ações afirmativas e ter uma postura ética, não precisa ser obrigado por lei, né? Tá bom? Olha aí, lei das cotas, né? Veja que as empresas, né, não apenas prever procedimentos e suas normas, mas também realizar ações de inclusão do pessoal. Então não adianta ser só, não, eu tenho, né, tenho uma previsão. Não, mas é preciso realizar ações de inclusão.
E aí entra todo o planejamento da infraestrutura de acessibilidade. É também a necessidade de conhecer a legislação para as pessoas com deficiência. E também ver as políticas e práticas cotidianas. Aqui, pessoal, o trabalho mais relevante, né, nesse aspecto das políticas inclusivas e afirmativas é esse aqui, pessoal. O mais relevante de todos eles, né, é tratar como práticas cotidianas. Isso vai além das políticas de contratação, treinamento, inclusão, adaptação dos diferentes. A necessidade que a política a necessidade de política para empresas receberem de forma adequada as pessoas com deficiência. Então, aqui é receber de forma adequada as pessoas, não é tratar de forma discriminatória. Bom, dentro dessas políticas afirmativas, a legislação brasileira, a Lei 8.213, no seu artigo 93, a lei, aqui, ela traz, no artigo 93, que a obrigatoriedade das empresas com mais de 100 funcionários contratar um percentual de pessoas com deficiência. Atenção, essa reserva legal também é conhecida, né, como lei das cotas, tá? Essa lei aqui é conhecida como lei das cotas também, tá? Bem aqui para vocês. Então vamos aqui ao nosso artigo 93, que está dizendo lá o seguinte: a empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2%, de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários realizados por pessoas portadoras com portadores de deficiência, habilidade e na seguinte proporção. Então, já até comentamos, né? Até 200 funcionários, 2%, de 2%. Né? Aqui, pessoal, lembra o seguinte, né? Que olha aqui, ó, né? É só mais de 100. Então, esse até aqui, poderia dizer, né, de 101 a 201 e assim sucessivamente, tá? Aqui 3%, e com mais de 500, 4%, até 1.000, e mais de 1.000, 5%, tá? Então, são percentuais que é importante ter isso aí. Professor, mas eu vou fazer curso de informática, como é que eu vou? Olha, você pode estar trabalhando no desenvolvimento de um sistema de gestão de pessoas. E essa informação você vai ter que saber para você colocar lá no sistema, principalmente o sistema de RH, que vai ver se você está cumprindo, se a empresa está realmente cumprindo esses percentuais. Professor, mas se a empresa não cumprir? Olha, se não cumprir, fica sujeito a multa. Simples assim, tá? Continuando aí para vocês, no artigo 93, né? A lei das cotas, né, desempenha dois grupos de trabalhadores. Um é pessoas com deficiência. Aí vocês vão ver sempre alguns anúncios, né, que há necessidade, regras, não sei o que, para PCD. Pronto. E temos aí os beneficiários reabilitados pela Previdência Social. Então, o que acontece? Aconteceu um acidente de trabalho, alguma coisa assim, e a pessoa está, né, passado um tempo fora, foi até aposentada aí por deficiência, depois acaba voltando para a empresa. As deficiências, elas podem ser classificadas em categorias. Temos a deficiência física. A deficiência física, ou seja, é uma alteração da articulação, mecanismo, ou
amputação ou paralisia cerebral. Temos as deficiências auditivas, a deficiência visual e também alguma intelectual e mental e psicossocial. Aí, pessoal, são alguns transtornos, né? São alguns transtornos que as pessoas podem ter, inclusive, por exemplo, manifestação de síndrome de epilepsia, altruísmo e essas coisas mais. E como é que se comprova essa questão da pessoa que tem deficiência? Pessoal, é laudo médico, não tem que ficar inventando. Laudo médico, né? E tem também uma certificação de reabilitação emitida pelo INSS. Então, se a pessoa, para ser reintegrada, eu tenho que ter esse laudo para poder comprovar. Outro aspecto relevante, né, que a gente, com relação, né, aos empregados com deficiência, né, e um setor isolado. Pessoal, a regra não é essa, né? Porque, veja só, fazer isso aqui por um setor isolado, você está promovendo uma discriminação. Não, ali no cantinho ali é o pessoal... meu irmão. Não, tem que estar no meio, né? Veja aqui o operário aqui, ó. Ele realizando atividade aqui com a máquina aqui, tranquilo, realizando a manutenção mecânica aí do equipamento. Veja só, também nós podemos dizer, né, que uma atitude segregacionista, né, que não permita o ingresso social nos segmentos de atividade empresarial, né, ele elimina a sua possibilidade de progresso de emprego. Imagina só, né, você tem aí, não tem essas... Você vai ficar desempregado, não tem como, não é isso? Por isso que recomenda-se, né, assim que, à medida do possível, em todos os setores e empresas que aloquem pessoas com deficiência. Então, aquele percentual vai alocando pessoas em vários setores dentro da própria empresa mesmo. E isso é uma recomendação da Organização Internacional do Trabalho, na sua recomendação 168. Continuando falando também aqui a respeito da legislação, a gente coloca assim, o que a empresa tem que fazer para evitar, né, que o empregado com deficiência seja tratado de forma desrespeitosa. Primeira coisa que a gente tem que fazer é sensibilizar. Primeira coisa que tem que ser feita é sensibilizar as pessoas. Aqui não, aqui não. Primeira coisa, tem que sensibilizar os funcionários no sentido de eliminar preconceito e estereotipo. Também temos outras, né, atividades que podem ser consideradas. Veja só, essa sensibilização, né, ela perpassa aqui, que uma vez feito esse estudo, permite uma forma, né, ou um questionamento e a convivência com as pessoas com deficiência. Então, pessoal, isso é muito relevante, porque uma pessoa com deficiência, para poder entrar num processo de, como é que chama de... Né? O pessoal chama, entrar num parafuso, alguma coisa assim que não está boa para ela, pode vir a acontecer e ser tratada aí com relevância nessa questão da discriminação. Outra forma de manter, né, ou evitar que a deficiência, né, que esteja relacionada ao preconceito, é manter em andamento
manter o ordenamento interno das normas sobre o tratamento que deve se dar a esses empregados com deficiência, né? Inclusive, pessoal, tem que fazer um checklist para que possa ficar bem claro essas coisas, tá? Nos estabelecimentos de ensino, está previsto a inclusão, lá no artigo 24, inciso 3, do Decreto-Lei 5.296. Então, está previsto, inclusive, a inclusão lá, tá? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Antes da gente começar a falar desse estudo de caso, vamos dar uma passadinha aqui. Vamos fazer aqui, resolver algumas questões. E aí depois a gente retoma nesse estudo de caso, tá? Rapidinho aí. Vamos lá, para a gente praticar um pouco. Tá? Então tá aí para a gente poder praticar um pouquinho. Vou colocar algumas questões aqui para vocês. Vou dar um tempinho para vocês responderem. E aí a gente retoma. Olha aí. Segundo a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. Portanto, é possível afirmar que no Brasil... E aí, resposta na tela aí, pessoal. Se responderem, vocês vão colocando aqui o número da questão e a letra, né? Porque quando a gente passar outra questão, pode ocorrer de a letra aparecerem e aí, né, a gente ficar com dificuldade de identificar as respostas. Vamos lá, turma do YouTube, turma do IPTV também. Responderam já? Então vamos conferir o gabarito, pessoal? Olha aí, conferindo o gabarito com vocês, letra B, né? Segundo a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, portanto, é possível afirmar que
pessoas em situação igual devem ser tratadas, devem ter direitos iguais, tá? E veja que as outras pessoas, não dá aqui, ó, a letra A, pessoas em situação diferente, tratar igual, não dá, né? Todo brasileiro deve ter direito, né? Deve ter mais direito que estrangeiro? Não. Pessoas acima de 60 anos não podem ter direitos diferentes? Não, não é verdade, né? Então, letra B. Vamos a mais uma aí? Agora sobre o princípio da isonomia, né? Para vocês aí, conforme o princípio da isonomia, escolheram uma das alternativas aí, tá bom? Vamos também aí dar um tempinho para vocês pensarem e responderem. Sempre vão colocando aí, pessoal, o número da questão e da letra. Estou gostando de ver a participação de vocês, tá? E aí, responderam já? Tranquilo aí? Então, vamos lá conferir o nosso gabarito aí, pessoal, com vocês, né? Questão, gabarito, letra A, né? Os desiguais devem ser tratados de forma a minimizar essas desigualdades. Isso é o princípio da isonomia, né, pessoal? Tem que minimizar essa desigualdade, tá? Ok? Agora uma questão discursiva para vocês, subjetiva para vocês colocarem aí, né? Cite leis que buscam minimizar as diferenças entre as pessoas. Então aí, vamos lá. Pessoal, não precisa colocar o número da lei, tá? Vocês podem colocar aí pelo nome da lei, assim, o apelido da lei que tem, né? Tem várias aí. Então vocês fazem aí citação a elas, tá? Como essa questão é uma subjetiva, depende um pouquinho mais de tempo, vou dar um tempinho maior para vocês, tá?
De volta aqui com vocês. E aí? Vamos lá conferir então, pessoal, né? As políticas, as leis, né? Pessoal, tem várias delas, né? Seguro-desemprego para desempregados, alíquota menores para a tributação do imposto de renda para pessoas com menor renda, licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 120 dias, licença paternidade,
diferenças entre direitos dos trabalhadores rurais e urbanos, e também as leis de prioridade para atendimento, né, ao público, né? Todos os municípios têm aí as leis para ter prioridade de atendimento às pessoas gestantes, idosas ou com outras deficiências. Agora mais uma questãozinha aí para vocês também, subjetiva. Quais os tipos de exclusão social, tá bom? Então, vamos aí, pessoal. Não precisa descrever muito não, pessoal. Basta citar só os tipos de exclusão social, tá? Também, como é uma questão discursiva, vamos dar 3 minutinhos para vocês, tá? De volta aqui com vocês, para a gente conferir o gabarito de vocês. Então, vamos lá, né? Quais os tipos de exclusão, né? Temos várias, né, pessoal, os tipos de exclusão. Olha aí para vocês, econômica, tá? Temos aí social, cultural, tá? Patológica, né? Comportamento de autodestrutivos, né? E outras formas de exclusão, discriminação aí por gênero, ou por opção sexual, e outras mais, né? Tem várias aí, né? Beleza? Agora uma questão objetiva aí para vocês, né? As minorias sociais consistem em, né?
Então aí para vocês escolherem uma letra aí, analisem bem direitinho, 2 minutinhos é suficiente para analisar, e aí postem aí no chat somente a resposta, tá bom? Coloca o número da questão e a letra. E aí, responderam direitinho? Muito bom, né? Muito bom. A turma do YouTube aí também participando. Estou gostando de ver, né? Então, pessoal, olha aí. As minorias sociais consistem em o quê? Olha aqui. Grupo de minorias de poder político ou econômico. Pessoal, lembrando para vocês o seguinte, né? Que a questão de minoria não é questão de menor quantidade de pessoas, tá? O conceito de minoria não está relacionado à quantidade de pessoas, e sim ao poder político ou econômico. Por isso é dito minorias. Tá? Mais uma questãozinha aí. Cite ações possíveis para a inclusão de pessoas deficientes em uma empresa. Então, vamos lá. Vamos dar aí 3 minutinhos para vocês. 2 minutinhos é suficiente, né? Para responder? Então, vamos lá.
Vamos lá? Tranquilo agora? Então, vamos ver aqui, né, pessoal? Pessoal, citar algumas possíveis formas de inclusão. Nós temos aí como resposta padrão para você, né? Temos diversas ações que podem ser feitas. E olha aí, planejamento de uma infraestrutura para ter acessibilidade, desenvolver aplicações de políticas de normas internas também. Também aí, conhecimento e aplicação da legislação, outro aspecto importante. E mais uma questãozinha aí para vocês em relação aos percentuais mínimos, né, de deficiência. Então, pessoal, vamos ver aqui. Nós já vimos, vamos colocar bem direto para vocês, né, que a gente já viu que são empresas com acima de 100 funcionários, né? Então, com menos funcionários não é, né? Com mais de 100 funcionários, então está aqui marcado letra D, ali, com mais de 100 funcionários é obrigatório ter a contratação de pessoas com deficiência. Pessoal, olha, foi um prazer estar com vocês essa semana e até a próxima.